Aos 84 anos, Dionne Warwick confessa, ele era o único que conseguia fazer isso comigo. Dionne Warwick nasceu. Marie Dionne Warwick em 12 de dezembro de 1940, em East Orange, Nova Jersey, em uma família onde a música era parte integrante da vida cotidiana. Sua mãe, Lee Drinkard Warwick, era empresária do grupo musical Drinkard Singers, um dos grupos gospel mais respeitados da época. O pai dela, Mansell Warwick. Ela sustentava a família e, ao mesmo tempo, cultivava um profundo amor pela música e pelas artes. Desde muito cedo, Dionne esteve rodeada por vozes poderosas, adoração fervorosa e as tradições da música gospel afro-americana. Ela cresceu em uma família unida que valorizava a fé, a resiliência e a comunidade. A casa dos Warwick era repleta de música por todos os lados, como ensaios, apresentações e cultos religiosos que moldaram as primeiras lembranças de Dionne. Sua irmã Didi e sua tia, Cissy Houston, estavam profundamente imersas no mundo do gospel, formando seu próprio grupo. Conhecido como Gospel Hairs, foi por meio desse grupo que Dionne desenvolveu sua presença de palco e aprimorou a clareza e expressividade vocal que mais tarde definiriam sua carreira. Os laços familiares desempenhariam um papel notável em seu destino musical. Dionne fazia parte de uma linhagem que incluía algumas das maiores vozes da história. Sua prima era a incomparável Whitney Houston, que mais tarde se tornaria uma das vocalistas mais aclamadas de todos os tempos. Outra prima, Didi Warwick, também alcançou sucesso na música. Essa rede de talentos familiares criou um ambiente onde a ambição e o talento artístico floresciam. E Dionne logo percebeu que também era chamada a seguir uma carreira que a levaria muito além dos muros de sua igreja. A jornada de Dionne Warwick rumo ao estrelato começou humildemente, trabalhando como cantora de estúdio enquanto ainda cursava seus estudos no Hart College of Music, em Connecticut. Ao lado do grupo Gospel Hairs, ela emprestou sua voz a gravações de grandes artistas, chamando a atenção de profissionais da indústria que reconheceram seu timbre e controle vocal excepcionais. Foi durante uma dessas sessões que o destino interveio. No início da década de 1960, Dionne cruzou o caminho do jovem compositor Burt Bacharach e do letrista Hal David. O trio formaria uma das parcerias mais célebres da história da música. Bacharach ficou imediatamente cativado pela precisão vocal de Dionne e por sua capacidade de transmitir emoções sutis. Com as letras comoventes de Hal David, a dupla compôs canções que destacavam os pontos fortes únicos de Dionne. Sua habilidade de mesclar sofisticação com ternura e vulnerabilidade com confiança. Seu primeiro sucesso, Don't Make Me Over, de 1962, marcou o início de uma carreira que redefiniria a música pop e soul. A década de 1960 se tornou a década de triunfo de Dionne, com uma série de sucessos inesquecíveis, incluindo Walk On By, Anyone Who Had a Heart, Message to Michael, I Say a Little Prayer e Do You Know the Way to San Jose? Essas canções foram mais do que sucessos radiofônicos. Elas se tornaram marcos culturais, combinando elegância com acessibilidade e estabelecendo Dionne Warwick como uma das principais vocalistas femininas de sua época. A carreira de Warwick se destaca não apenas pela enorme quantidade de sucessos, mas também pela atemporalidade de sua obra. Com mais de 100 milhões de discos vendidos em todo o mundo e mais de 50 singles nas paradas da Billboard, ela conquistou um espaço que poucos conseguiram igualar. Sua voz suave de mezzo-soprano carregava um peso emocional inconfundível, fazendo com que cada canção que interpretava soasse ao mesmo tempo íntima e universal. Na década de 1970, Dionne continuou a evoluir acompanhando as mudanças no cenário da música popular. Ela assinou com a Warner Brothers Records e, posteriormente, com a Arista Records, onde alcançou um grande ressurgimento sob a orientação de Clive Davis. Canções como I'll Never Love This Way Again e Déjà Vu lhe renderam novos prêmios Grammy e reafirmaram sua permanência em uma indústria competitiva. Um dos pontos altos de sua carreira aconteceu em 1985, quando ela se juntou a Elton John, Gladys Knight e Stevie Wonder para gravar That's What Friends Are For. Inicialmente concebida como uma simples colaboração, a canção se transformou em um hino de compaixão quando a renda foi destinada à pesquisa da AIDS. A música não só alcançou o topo das paradas musicais, como também demonstrou a capacidade de Warwick de usar sua influência para causas importantes.
tornou-se um momento decisivo na luta contra a AIDS, destacando Warwick como artista e humanitária. Sua lista de colaborações é como um desfile da realeza da música. De trabalhos com Isaac Hayes e Smokey Robinson, a duetos com Luther Vandross e Jeffrey Osborne, a voz de Dionne se harmonizava perfeitamente com a de outros artistas, sem perder sua individualidade. Ela representou uma força unificadora na música, transcendendo gêneros e gerações. Além de suas extraordinárias conquistas musicais, Dionne Warwick sempre usou sua fama para o bem comum. Ela se envolveu profundamente com trabalhos humanitários e beneficentes, emprestando sua voz a causas globais. Em 2002, ela foi nomeada Embaixadora Global das Nações Unidas para a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, FAO. Nessa função, viajou extensivamente, conscientizando as pessoas sobre a fome e a segurança alimentar, especialmente em países em desenvolvimento. Ela se tornou um farol de esperança para comunidades carentes, demonstrando que a influência de celebridades pode se transformar em mudanças reais no mundo. Seu trabalho de ativismo também incluiu esforços para combater o HIV, o estigma da AIDS, a desigualdade racial e a pobreza. O sucesso de That's What Friends Are For foi apenas um exemplo de sua capacidade de mobilizar comunidades por meio da música. Mas ela continuou a defender essas causas muito depois de a canção ter saído das paradas de sucesso. Warwick demonstrou que não era apenas uma cantora com uma voz de ouro, mas também uma mulher com um profundo senso de responsabilidade moral. Mesmo com as mudanças nas tendências musicais das décadas de 1990 e 2000, Dionne Warwick permaneceu uma figura relevante e respeitada. Ela continuou a fazer turnês internacionais, a se apresentar para plateias lotadas e a lançar novas gravações que apresentaram sua arte às gerações mais jovens. Seu fraseado singular e interpretações graciosas das letras garantiram que sua obra jamais perdesse sua ressonância emocional. Em 1966, no auge de sua crescente fama como uma das vozes mais promissoras da música popular americana, Dionne Warwick casou-se com o ator e baterista William Elliott. A união atraiu atenção não apenas porque Warwick já se consolidava como um nome conhecido em todo o país com sucessos compostos por Burt Bacharach e Hal David, mas também porque Elliott era um músico e intérprete talentoso, mais conhecido como baterista de jazz e ator ocasional. Os dois compartilhavam um amor mútuo pela música e pela indústria do entretenimento, o que inicialmente os uniu. No entanto, como costuma acontecer com casais jovens que tentam equilibrar amor, carreira e as pressões da fama, o casamento enfrentou desafios logo no início. Apenas um ano depois, em maio de 1967, o casal se divorciou, marcando um capítulo breve, porém intenso, na vida pessoal de Warwick. No entanto, a história de Warwick e Elliott não terminou aí. Apesar das tensões que causaram a separação inicial, o casal descobriu que o vínculo entre eles era forte demais para ser completamente rompido. Após um período de reconciliação, decidiram dar outra chance ao casamento. Num gesto romântico, Warwick e Elliott casaram-se novamente em agosto de 1967, escolhendo o cenário encantador e glamouroso de Milão, Itália, como local para o seu segundo casamento. Milão, conhecida como uma das capitais mundiais da moda, proporcionou um pano de fundo incrivelmente elegante para o seu renovado compromisso, e o novo casamento simbolizou um novo começo repleto de esperança, perdão e a promessa de estabilidade para o futuro. A sua vida familiar começou a crescer nos anos que se seguiram. Em 18 de janeiro de 1969, enquanto morava em East Orange, Nova Jersey, Dionne Warwick viveu um dos momentos mais felizes de sua vida ao dar à luz seu primeiro filho, David Elliott. A chegada de David marcou uma nova era para Warwick. Apesar de sua agenda exigente como estrela internacional, abraçou a maternidade com profundo amor e devoção. East Orange, onde morava na época, tornou-se um lugar onde Warwick podia tentar equilibrar sua extraordinária carreira com as responsabilidades e alegrias de criar um filho. David seguiria os passos dos pais, trilhando uma carreira na música e tornando-se baterista e vocalista por mérito próprio, um claro reflexo da herança artística que lhe foi transmitida. Alguns anos depois, em 1973, a família de Warwick cresceu novamente com o nascimento de seu segundo filho, Damon Elliott. Com a chegada de Damon, Warwick e Elliott passaram a ter 2 filhos, e seu lar refletia uma mistura de criatividade, cultura e as complexidades da vida no mundo do entretenimento.
Assim como seu irmão mais velho, Damon herdou os genes musicais da família e se tornou um produtor e compositor vencedor do Grammy, trabalhando com alguns dos maiores nomes da música contemporânea. Sua carreira, assim como a de David, é um testemunho do ambiente musical e da inspiração que ambos vivenciaram enquanto cresciam na casa dos Warwick Elliott. No entanto, apesar das bênçãos da família e das tentativas de reconciliação, o casamento de Warwick e Elliott acabou se desfazendo novamente sob a pressão do mundo do entretenimento e das diferenças pessoais. Em 30 de maio de 1975, após quase uma década tentando fazer o relacionamento funcionar, o casal se separou. Warwick, que sempre se esforçou para equilibrar seus compromissos profissionais com sua vida pessoal, encarou a dolorosa realidade de que seu casamento não tinha mais futuro. Mais tarde naquele ano, em dezembro de 1975, ela obteve oficialmente o divórcio em Los Angeles, Califórnia, pondo fim a um casamento marcado por paixão e turbulências. Embora o relacionamento tenha enfrentado dificuldades e, no fim, não tenha durado, os anos que Warwick e Elliott passaram juntos deixaram uma marca indelével em sua história pessoal. Seus filhos, David e Damon, cresceram e se tornaram seu orgulho e alegria, dando continuidade aos legados musical e criativo dos pais. As experiências de casamento, reconciliação, maternidade e divórcio moldaram profundamente a trajetória pessoal de Warwick, conferindo-lhe uma resiliência e uma profundidade que continuaram a reverberar ao longo de sua vida e carreira. Aos 84 anos, Dionne Warwick, a voz lendária por trás de alguns dos clássicos mais atemporais da história da música, surpreendeu muitos ao fazer uma confissão profundamente pessoal sobre um dos maiores artistas de todos os tempos, Frank Sinatra. Com uma vida repleta de conquistas, prêmios e encontros com algumas das figuras mais notáveis do show business, Warwick sempre se portou com graça, honestidade e uma presença inabalável. No entanto, ao refletir sobre Sinatra, havia uma rara vulnerabilidade em suas palavras, um reconhecimento de que até mesmo alguém tão forte e segura de si como ela poderia ser profundamente tocada pela influência de outra pessoa. Ele era o único que conseguia fazer isso comigo, admitiu ela suavemente, com a voz carregada de décadas de memórias. Para Dionne Warwick, que construiu uma carreira baseada em elegância e profissionalismo, Sinatra era mais do que apenas um colega artista. Ele personificava uma aura capaz de desarmar até mesmo o artista mais experiente. Sinatra era a personificação da confiança, um homem cuja voz era capaz de comover o ambiente e cuja presença exigia atenção. Dionne frequentemente comentava como admirava sua capacidade de interpretar uma canção, não apenas com técnica apurada, mas com uma emoção genuína que cativava os ouvintes. Quando Frank cantava, você acreditava em cada palavra, dizia ela, acrescentando que sua habilidade de viver dentro da letra era algo que ela tanto estudava quanto apreciava. Para uma cantora como Warwick, conhecida pela clareza emocional de sua interpretação, esse reconhecimento significava tudo. Ela relembrou como seus caminhos se cruzaram durante a era de ouro da música americana. Ambas estavam no auge de suas carreiras nas décadas de 1960 e 1970, se apresentando nos mesmos palcos, participando dos mesmos eventos e, muitas vezes, cercadas pelo mesmo círculo de ícones da indústria. Mas mesmo em meio a tanta elite, Sinatra se destacava. Ele era imponente sem jamais elevar a voz, confessou Warwick. Ela descreveu como, sempre que Sinatra entrava em uma sala, a atmosfera parecia mudar, como se todos, inconscientemente, se ajustassem ao seu ritmo. Para Warwick, que conheceu inúmeras estrelas, ninguém mais havia tido aquele efeito sobre ela. Warwick explicou ainda que Sinatra tinha uma maneira de inspirá-la tanto musicalmente quanto pessoalmente. Ele era generoso com seus conselhos, principalmente quando se tratava de lidar com as pressões da fama. Frank me disse uma vez, não deixe que te rotulem, querida. Cante o que você sente, e as pessoas também sentirão. Essas palavras a acompanharam ao longo de sua carreira, ajudando-a a transitar entre gêneros com facilidade, desde as raízes do gospel até sucessos pop, baladas emocionantes e até mesmo colaborações que surpreenderam seu público. Para Warwick, o incentivo de Sinatra não era apenas profissional, era profundamente pessoal. Ele acreditou em mim de uma forma que pouquíssimas pessoas acreditaram, refletiu ela. O que tornava Sinatra único aos olhos de Warwick era sua capacidade de se conectar em um nível que ia além da música. Ele tinha um jeito de fazê-la se sentir vista, mesmo no turbilhão da vida de celebridade.
Eu podia estar em uma sala cheia de gente, e se o Frank estivesse lá, ele dava um jeito de me fazer sentir importante, revelou ela. Para uma mulher que havia vivenciado os altos e baixos da fama, o escrutínio da imprensa e as constantes exigências do mundo do entretenimento, esse tipo de reconhecimento significava mais do que ela jamais poderia expressar. Ele era o único que conseguia me fazer sentir assim, admitiu ela, fazendo uma pausa antes de acrescentar. E eu nunca vou esquecer isso. Ao relembrar sua longa e distinta carreira, Warwick não hesitou em reconhecer Sinatra como uma das figuras mais importantes em sua trajetória. Embora tenha trabalhado com lendas como Burt Bacharach, Hal David, Stevie Wonder e tantos outros, o lugar de Sinatra em sua vida tem um significado único. Frank era uma figura extraordinária, mas nunca me fez sentir pequena, disse ela. Em vez disso, ele a inspirou a se superar, a se entregar por completo em cada palco, cada nota, cada canção. Agora, enquanto Dionne Warwick reflete sobre seu legado aos 84 anos, sua confissão sobre Frank Sinatra soa como uma homenagem e um vislumbre do coração de uma mulher que dedicou sua vida a presentear o mundo com música. Suas palavras carregam uma honestidade que nos lembra que até os ícones têm seus ícones, que até as vozes mais poderosas às vezes são humilhadas pela presença da grandeza. Para Warwick, Sinatra não era apenas uma estrela, ele era o único que realmente conseguia emocioná-la de maneiras que ela jamais esqueceu. E nessa confissão, ela revelou não apenas sua admiração por ele, mas também a verdade atemporal de que a música, em sua melhor forma, é sobre conexão, aquela que permanece conosco muito depois da última nota se dissipar.